Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. Hoje, iniciando mês novo, assunto novo, né? Mais ou menos assim. Vocês já ouviram falar de binômio de Newton? Triângulo de Pascal? Não? Nunca ouviu falar? Pois deixa eu ver se eu puxo no momento mais nostálgico, naquela época que a matemática era boa, pelo menos alguns dizem assim para mim. Professor, a matemática era boa quando eu estava lá no comecinho, no ensino fundamental. Ah, já tem outros que dizem, não, professor, nessa série específica aí, cara, era difícil, professor. Pois deixa eu mudar. Vocês disseram, alguns aí disseram para mim que não lembra o que é binômio de Newton, não lembra o que é triângulo de Pascal, ou pelo menos nunca viu, não é? Pois vamos lá, 8º ano do ensino fundamental, 8º ano. Você lembra lá como é que fazia para calcular o quadrado da soma de dois termos? O quadrado da diferença? Produtos notáveis. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você lembra? Se fosse quadrado da diferença, era quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ensino fundamental, vai puxando na memória aí. Eu acho que esse aí vocês ainda lembram, até porque ele é utilizado até hoje. É um dos produtos notáveis mais utilizados em desenvolvimentos algébricos. Aí alguns já disseram para mim que é um pouquinho mais difícil. Olha o pessoal chegando. Bom dia, grande Gabriel. Bom dia, Laziele. Sejam bem-vindos, chat ao vivo. Fiquem à vontade para estar participando com a gente. Estava falando aqui dos produtos notáveis que remetem ao conteúdo que a gente está iniciando hoje. Então, quando era quadrado da soma e quadrado da diferença, que era quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, a galerinha ainda lembra. Aí, quando era elevado a 3, o pessoal já dizia para mim que dava um pouco mais de trabalho, porque era o cubo do primeiro, vê se vocês lembram aí, comigo, na minha fala. Era o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Já deu um nó na cabeça, né? Para quem não lembra. Mas só para recordar também que todos esses produtos notáveis que foram apresentados para vocês, todos, eles nada mais são do que produtos de polinômios. Então, caso você não recorde do desenvolvimento pronto, que eu peço que vocês tentem aprender, a gente pode encontrar o desenvolvimento através do produto notável, que é aquele chuveirinho, esse vezes esse. Agora eu vou ser sincero com vocês. Para fazer a conta na íntegra, cara, é uma expressão gigantesca. Então, eu quero que vocês se atentem às operações matemáticas que nós iremos estar realizando. A operação matemática mais utilizada aqui é a multiplicação e a potenciação. E dentro dessas operações matemáticas, tenha o cuidado de fazer corretamente os jogos de sinal. Beleza? Vem cá comigo. Meus queridos, na tela de vocês, conteúdo já tinha dado spoiler, professor, binômio de Newton. Do que se trata este conteúdo aí, ó? Isso, tá com a memória boa, Gabriel. Lá na parte da combinação, do arranjo também, do assunto fatorial em si, a gente vai precisar um pouquinho disso aí também. Fora que eu utilizo também na equação de segundo grau, no estudo dos polinômios, no estudo dos números complexos. Ou seja, é tudo junto e misturado, professor. Para a nossa aula de hoje, a gente vai recordar com alguns e apresentar para outros as propriedades dos números e as operações que a gente vai estar utilizando o binômio de Newton. O objetivo principal é que a gente consiga, com a ajuda desse binômio de Newton, chegar mais rápido nas resoluções de algumas situações, problemas. Prof, então vamos falar aqui um pouquinho do cara, para a gente entender. Eu acho que vocês já ouviram falar do Isaac Newton, não já ouviram falar? Que ele tem umas ideias assim, meia futurista, né, professor? O matemático, o pessoal só pensa que o Newton era só físico, o cara era matemático também. O matemático, físico e astrônomo Isaac Newton transitou por várias áreas do conhecimento. Para isso, utilizou, olha só para você ver aí, ó, primeira matemática,
utilizou a matemática sempre que o problema surgia em suas pesquisas. O pessoal só tem ele como referência de um físico famoso, não é? Newton tentava criar ferramentas matemáticas para resolver os problemas que iam aparecendo. Um dos trabalhos de Newton, que é o que a gente vai estar estudando nesta aula, neste capítulo, professor, foi o desenvolvimento de potências da forma x mais a elevado a n, ou seja, o quadrado da soma, o cubo da soma, ou seja, potências binomiais, professor. Por isso que o nome é binômio, porque quando você tem dois termos aqui, professor, somados, ó, deixa eu pegar aqui o marca-texto, aqui é um binômio, professor. Agora, binômio de Newton é porque ele vai estar aplicando algumas propriedades da potência nesse desenvolvimento. Eu vou fazer o desenvolvimento pelo processo tradicional. O pessoal de Baixa Grande do Ribeiro chegando na escola, meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para participar pelo chat, tá bom? E a gente vai apresentar o binômio de Newton para você ver se ajuda ou não chegar mais rápido. Mas eu acredito que você vai chegar num determinado tipo de situação e você vai dizer assim, não, professor, se eu for fazer esse exemplo pelo processo tradicional, haja tempo, haja folha, haja caneta, haja braço, professor, porque é conta. Então é preferível que a gente aprenda o que este cara vem a nos explicar para a gente resolver situações, problemas, como que nós iremos mostrar para vocês agora. E para a gente entender o que é o binômio de Newton, o que é o desenvolvimento binomial, o que é, professor, o binômio de Newton, o termo geral do binômio de Newton em si, professor. A gente vai começar recordando do básico. Então, à medida que vocês não forem entendendo qualquer detalhe, por gentileza, vai no chat e pergunta. Vai no chat e pergunta. Por favor. Sabe por quê, professor? Se você não perguntar, a gente vai ficar com um pouquinho de dúvida lá na frente em alguns detalhes. Então, Baixa Grande do Ribeiro, galerinha que já está conectada, já estou vendo aqui a Laziela e Gabriel, perguntem. Beleza? Então, vamos lá, professor. Potência de um binômio com expoente natural. Eu tenho certeza que você já estudou lógico, porque lá no 8º ano, estava até começando a nossa aula, recordando esses tempos bons, né? Que os alunos dizem, eita, aquele tempo é que era bom, professor. As contas eram mais fáceis. Então, eu acho que você já estudou esse tipo de desenvolvimento, x mais y elevado a n, professor. Onde eu posso fazer essas perguntas para vocês aqui. Eu posso perguntar, cara, quanto que dá x mais y elevado a 0? Quanto que dá x mais y elevado a 1? Quanto que dá x mais y elevado a 2? Quanto que dá x mais y elevado a 3? Eu acho que já está até feito, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá sim, professor. Só que eu vou fazer de punho aqui para a gente ir conversando. Quando nós estudamos potências, porque o que nós temos aí são potências, professor. Nós aprendemos que uma potência de expoente zero e base, sendo um número diferente de zero, o resultado é sempre 1. Então, quando o meu expoente é zero, professor, a potência de expoente zero, o resultado é 1. Professor, então, x mais y elevado a zero dá 1. Hoje, professor, por que dá 1? Porque o expoente é zero. Já é uma regra, já é pré-definição, professor. A gente até justificou quando a gente estudou isso em potências. A gente aprendeu também que quando trabalhamos com potências, todo número elevado a 1, todo número elevado a 1, professor, é ele mesmo. Então, aqui seria x mais y. Então, esses dois, tranquilo. Perguntas? Ah, professor, então, peraí. É a mesma coisa. Se eu botar 5 elevado a 0, dá 1. Por quê? Porque o expoente é 0. Se eu coloco para você 5 elevado a 1, professor, dá o próprio 5. Quando o expoente é 0, o resultado dá 1. Quando o expoente é 1, o resultado dá o próprio número, da própria base, né, Eliseu Martins? Bom dia, Eliseu. Sejam bem-vindos. Então, agora, quando é x mais y elevado a 2, vai dar quanto, gente? Opa, grande Denilson, seja bem-vindo, meu querido. Quanto é que vai dar x mais y elevado a 2? O x mais y elevado a 0 dá 1. Potência, estou fazendo o cálculo de potência normal.
x mais y elevado a 1 dá x mais y, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Agora, quando é x mais y elevado a 2, prof, tipo assim, se eu colocasse para você, quanto que é 3 elevado a 2? Como é que eu resolvo essa potência? Professor, você pega a base, pelo menos é assim, e faz ela multiplicado do tanto de vezes que é o teu expoente. Se fosse 3 elevado a 3, professor, ia ser 3, vezes 3 vezes 3. Ou seja, como é 3 elevado a 2, eu vou botar o 3 duas vezes. Quando for 3 elevado a 3, eu vou botar o 3 três vezes. Ou seja, a potência ela é resolvida a partir do produto de fatores. Não é isso? Olha mais gente chegando. Bom dia, Sebastiana. Mais gente chegando. E aí, fiquem à vontade para participar, tá bom? 2 polos já, 2 salas, Baixa Grande do Ribeiro. Muito bem, tem que participar só agora, tá bom? À medida que vocês não forem entendendo, é só participar. Então, peraí, professor. E se nós temos x mais y elevado a 2? Isso aqui, ó. Professor, vai fazer a mesma coisa da potência aqui, ó. Você não tinha 3 elevado a 2? Não é 3 vezes 3? Se o senhor tem x mais y elevado a 2, é x mais y vezes x mais y de novo, professor. Se for x mais y elevado a 3, professor, vai ser o x mais y vezes o x mais y vezes o x mais y de novo, 3 vezes. Tudo bem até aí? Pessoal lá chegando, Baixa Grande do Ribeiro. Meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. E aí, perguntem. Ou seja, esses desenvolvimentos, basicamente, são justamente o que nós aprendemos de potência. Gabriel já está até colocando lá no chat para a gente, já o desenvolvimento, não é? Do quadrado da soma. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, que se esse cara aqui é x mais y vezes x mais y, eu posso pegar o resultado desse produto através da distributiva. Ou seja, vai ficar esse vezes esse, que vai dar x ao quadrado. Esse vezes esse, que vai dar xy. Aí agora vai fazer esse vezes esse, que dá xy de novo, mais esse vezes esse, que vai dar y ao quadrado. Reduzindo os termos semelhantes, vai ficar x ao quadrado mais x mais y dá 2 vezes x mais y ao quadrado. Ou seja, eu tenho como encontrar esse desenvolvimento a partir da distributiva, a partir da multiplicação. Ou seja, faz-se aqui a distributiva, como estava ao quadrado, professor. Você fez ele vezes ele de novo, professor. Aí vai ficar esse vezes esse, x vezes x. Aí depois vem esse vezes esse. Aí depois vem esse vezes esse e esse vezes esse, que vai dar a seguinte expressão: x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Se for elevado a 3, professor, se for elevado a 3, professor, vai ser x mais y vezes x mais y vezes x mais y, que é o x mais y ao quadrado. Como esse x mais y ao quadrado, eu já tenho ele aqui, professor, ó, eu posso dizer que é x mais y vezes o x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Faz-se a distributiva novamente, a gente tem que é o resultado final, cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Você há de convir comigo que quando a gente já coloca um binômio elevado a uma potência 3, cara, já cresce assim bastante o valor da nossa conta. Já aumenta muito, já dá mais trabalho, já gasta mais tempo.
Agora você imagina o seguinte, porque eu acho que se você puxar na sua memória no 8º ano do ensino fundamental, vocês estudaram até o expoente 3, até o cubo da soma e o cubo da diferença. O que acontece agora? Agora a gente está no ensino médio. No ensino médio, eu posso pedir para você fazer o cálculo dessa potência binomial sobre qualquer expoente. Eu posso pedir com expoente 4, com expoente 5, com expoente 6, expoente 7, expoente 10, expoente 100. Eu posso pedir com qualquer expoente para você tentar fazer o desenvolvimento ou pelo menos a encontrar um dos termos desse desenvolvimento. Se você que está acompanhando a aula agora, você que recordou aí do conteúdo, eu acho que você vai dizer, professor, cara, isso aqui já deu grande. Proporcionalmente, expoente 4 vai ficar maior, expoente 5 vai ficar maior, expoente 6, cara, à medida que teu expoente aumenta, o teu desenvolvimento ele também aumenta. Então, o assunto em si é para dar uma praticidade, é para ensinar como que nós chegamos nesse tipo de desenvolvimento sem a necessidade da distributiva, sem você ter que fazer esse chuveirinho, que é o que realmente dá um trabalho, não que seja difícil, mas que é grande, que dá um trabalho, isso dá sim. Então ele coloca para a gente, aplicando o raciocínio recursivo, qualquer outra potência do binômio x mais y elevado a um expoente natural qualquer pode ser obtido fazendo-se a distributiva. Por que eu estou colocando isso? Porque alguns alunos dizem para mim que optam em fazer o desenvolvimento inteiro. Não sei não, vamos ver se você concorda comigo. Agora há pouco eu fiz x mais y elevado a 0 dá 1. X mais y elevado a 1 deu próprio x mais y. X mais y elevado a 2, que esse vocês viram lá no ensino fundamental, era quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X mais y elevado a 3 era o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Muita informação, não é? Agora, olha a minha potência aqui, professor. Deixa eu trocar aqui a cor. Olha o meu expoente aqui. Professor, o expoente aqui, ó, é 5, professor. O senhor acabou de colocar para mim que x mais y elevado a 2 era x mais y vezes x mais y. O senhor acabou de colocar para mim que x mais y elevado a 3, eu posso simplesmente fazer x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Ou seja, como o meu expoente é 3, eu vou colocar a minha base do tanto de vezes que é o meu expoente. Então, pela lógica aqui, esse que ele está querendo é x mais y elevado a 5. Então, se eu quiser fazer, aplicando o método recursivo, que recorre ao que eu acabei de mostrar para você, esse x mais y elevado a 5, se eu quiser realmente fazer a conta, vai ser x mais y vezes x mais y vezes x mais y vezes... Será que vai dar pequena a conta? X mais y, acabou quase, mais um ainda. Não é 5 expoente? X mais y, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer assim? Pode. Que horas que você vai terminar? Não sei. Então é por isso que a gente está apresentando um assunto novo. Para apresentar para vocês outro caminho que não seja esse, que não seja o processo tradicional, que é aquele que a gente já visualizou em séries anteriores. Aqui você ia fazer essas duas aqui, ó. Aí depois o resultado, eu faria essas duas aqui, cara, ia dar um negócio gigantesco. Cara, então como é que eu posso estar fazendo esse tipo de desenvolvimento? Gente,
eu poderia quebrar em duas potências diferentes. Eu poderia dizer que seria x mais y elevado a 2, que eu já sei, e x mais y elevado a 3, porque essa daqui eu já sei, lá do 8º ano, professor. Mas mesmo assim ainda ficaria grande. Esse aqui ainda não é o processo facilitador, ainda não é o desenvolvimento binomial. Aqui ia ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Que nós iríamos multiplicar por esse aqui, que seria o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aí você ia ter que fazer toda a distributiva. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Acabou aí? Aí você ia para cá agora. Esse vezes esse vezes esse. Olha o tamanho da tua conta. Esse vezes esse. Ainda tinha mais um, professor. Aí ainda tinha que fazer esse vezes esse, vezes esse. Ou seja, a distributiva tradicional. Fora os devidos jogos de sinais, as propriedades da potência. Ou seja, se nós realizarmos esse desenvolvimento, que foi o que eu acabei de anotar aí para vocês, a expressão que vocês vão obter é esta. Olha o tamanho. Falta não caber na tela. Agora, deixa eu tranquilizar. Paciência, cuidado, né, Gabi? Deixa eu tranquilizar vocês. Quando ele pedir potências de binômios, onde o expoente é um valor muito grande, quando eu digo muito grande, se passar de 3 para mim, se o expoente for 4 ou mais, o desenvolvimento já vai dar um certo trabalho, já vai ser grande. Então, eu quero tranquilizar que as questões onde ele pede o desenvolvimento binomial com expoente muito grandes, ele não vai pedir para você achar na íntegra todo o desenvolvimento. Ele não vai pedir isso para você, ele vai pedir para você achar um termo específico desse desenvolvimento. Óbvio que aqui durante as aulas a gente vai treinar esse desenvolvimento, mas quando você for precisar fazer uma questão onde você tem a necessidade de realizar algum desses desenvolvimentos, fica tranquilo, ele não vai pedir para você fazer o desenvolvimento todo, mas eu preciso entender como se dá esse desenvolvimento para entender o conteúdo como um todo. Mais gente chegando, hoje tá bacana aqui. Meu bom dia, Uruçuí, sejam bem-vindos. Estamos agora conectados, Baixa Grande do Ribeiro, 2 polos ou 2 salas, eu acho que é na mesma escola, Eliseu Martins e Uruçuí, Piauí. Prof, acabou esse desenvolvimento? Quase. Depois que você faz o desenvolvimento, você vai verificar se é possível, reduzir os termos semelhantes. Como assim, professor? Lembra lá, quando estudamos polinômios, quando é que 2 termos são semelhantes? 2 termos são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal. Então, professor, aqui dá da gente fazer a conta desse cara com esse cara aqui, ó. Quer ver, ó? Tipo, aqui eu tenho 3x4y, 2x4y. Eles têm a mesma parte literal aqui, ó, x4y, aqui é x4y. Eles são semelhantes. Então eu posso somar aquele 3 com aquele 2. Tem mais gente que é semelhante aqui, professor. Ó, tem esse 3x3y2, ele é semelhante do 6x3y2, porque tem a mesma parte literal, as letrinhas são iguais, entendeu? Então eu posso fazer a conta do 3 com o 6, 3 mais 6 vai dar 9. Eu posso dizer, gente, que esse aqui de azul é x2y3. Cadê outro que tem x2y3? Tá aqui, professor. Tem mais gente que é semelhante? Tem sim, gente, ainda tem mais, ó. Tem x3y2 ali, ó. Tinha nem visto, ó. Tem mais que é semelhante, ó. Esse é semelhante também lá, ó. x3y2. x4y. x4y tem outro? Deixa eu ver. x4y, x4y. Não, tem xy4. Então tem esse outro aqui também, professor, que eu também posso reduzir, ó. Esse aqui é xy4. É semelhante desse aqui, que é xy4. E tem esse de azul aqui, que eu tinha colocado, esse aqui. Olha só os termos que são semelhantes por cor. Por cor. Dá para você identificar quem você pode fazer conta com quem. Esse é semelhante desse.
Então, se eu fosse reduzir os termos semelhantes, ia ficar x elevado a 5. Deixa eu botar a canetinha preta. Ia ficar x elevado a 5. Aí, vamos lá. Esse aqui é semelhante desse aqui. 3 mais 2 vai dar mais 5x4y. Beleza, professor? Esse aqui é semelhante desse aqui, é semelhante desse aqui. Então, vai ficar 3 mais 6, 9. 9 mais 1 vai dar exatamente 10x3y2. Esse aqui é semelhante desse aqui e desse aqui, que é o x2y3. Vai dar 1x2y3. Aqui é 1. Mais 6 dá 7. 7 mais 3 dá 10. Vai ficar mais 10x2y3. Aí tá faltando agora só os roxinhos, né? Então, esse aqui com esse aqui vai dar mais 5xy4 mais o y5. Ufa! Caraca, professor, que conta grande. É grande mesmo. Bem grande. Então, esse aí seria o desenvolvimento binomial do x mais y elevado a 5. Agora, se você me perguntar, professor, toda vez que o senhor pedir uma questão dessa, ou eu tiver numa avaliação externa, o senhor quer que eu faça desse jeitinho? Não quero que você faça desse jeitinho não, tá bom? Eu quero que vocês aprendam o desenvolvimento binomial para a gente chegar nessa expressão aí que vocês estão visualizando, sem a necessidade de ter todo este trabalho aqui, gente. Sem a necessidade de nós termos que fazer toda esta conta aqui, gente. Certinho? Para chegar aqui, ó. Só reduzimos os termos semelhantes. Então, professor, como é que a gente poderia estar fazendo isso sem ter todo esse trabalho, sem ter que fazer este montão de conta, que eu tenho certeza que quem está conectado deve estar até assustado. Pai do céu, como é que eu vou fazer? Olha o tamanho daquela conta que o professor fez. Cara, aquilo dá muito trabalho. Dá. Agora, o que eu, aluno, tenho que saber ali, utilizando-se daquele processo? Eu tenho que saber multiplicar, eu tenho que saber as propriedades da potência, pelo menos é algo que já vem sendo visto em séries anteriores, principalmente no ensino fundamental. Então, como é que eu faria para resolver, professor, problemas como aquele sem ter que fazer muita conta? Eu vou apresentar algumas definições para vocês e depois eu volto para aquele mesmo exemplo. X mais y elevado a 5. E a gente vai desenvolver de uma outra forma. Para a gente conseguir desenvolver de uma outra forma, eu tenho que entender a definição do que nós entendemos por ser coeficiente binomial. Então, vamos primeiro entender a base, para me depois apresentar para vocês o outro processo, onde eu conseguiria chegar nesse desenvolvimento aqui, ó. Nós vamos aprender como é que eu ia fazer isso virar isso aqui sem a necessidade de fazer toda esta conta, ou seja, de um jeito mais fácil. Como é que eu vou fazer para chegar naquele desenvolvimento sem ter que fazer toda esta conta? Então, presta atenção direitinho. À medida que vocês não forem entendendo qualquer coisa, vocês vão no chat e perguntam. Porque aquela parte lá, você chega nela simplesmente fazendo as distributivas. Então, o que vem a ser essa primeira definição? O que é um coeficiente binomial? É aqui, Gabriel, que você tinha comentado lá no comecinho, que é a combinação. O coeficiente binomial é a mesma combinação que nós realizamos lá, professor, no estudo da análise combinatória. Você lembra? Análise combinatória tinha arranjo e combinação. Então, professor, dado a combinação de N elementos tomados eles ali de K em K, você está vendo lá aquele parênteses lá, NK, eu posso reescrever como sendo uma combinação de N elementos tomados estes em grupos de K elementos, é o N fatorial, que é o número de cima, sobre N menos K fatorial vezes K fatorial. Deixa eu colocar
um exemplozinho só para você entender. Se eu colocasse para você, ó, 3, 2. Como é que você calcularia isso aqui? Gente, isso aqui é só você pegar o cara de cima e calcular o fatorial dele. Ou seja, vai ser 3 fatorial. Para quem não lembra o que é essa exclamaçãozinha, eu já recordo com vocês. Tudo bem? Professor, embaixo, ó. Embaixo você vai subtrair os dois, o N e o K, e depois pegar o de baixo. Eu prefiro pegar o de baixo primeiro. No caso, eu boto 2 fatorial. Para multiplicar, eu pego o de cima fatorial, eu pego o de baixo fatorial, vezes, aí eu pego a diferença entre eles. Subtraio, professor, 3 menos 2 fatorial. O resultado dessa conta é o que nós chamamos de coeficiente binomial. Vou já explicar como é que se resolve um fatorial, para quem não lembra. Lógico. O fatorial é um produto de termos consecutivos em ordem decrescente. Como assim, professor? Você está vendo aquele 3 fatorial lá em cima? Se eu fosse fazer a conta daquele 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é só você pegar ele e ir diminuindo de uma em uma unidade, multiplicando. Se você tem 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você tem 10 fatorial, fatorial é essa exclamação, tá bom? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu vou colocar alguns exemplos para vocês irem entendendo. Eu queria só riscar aqui para que vocês pudessem já ter uma ideia do desenvolvimento para a obtenção desse coeficiente binomial. Então, em um coeficiente binomial, parece uma fração, tá? Esse número de cima aqui, professor, é o numerador. E esse número de baixo, professor, é o nosso denominador do nosso coeficiente binomial. Agora, acho que vocês estão curiosos para entender como é que calcula, né, professor? Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Eu quero que você calcule comigo o coeficiente binomial de 7 sobre 4. O que ele está pedindo para você calcular? Se você não entender, escreva no chat para mim, professor, eu não entendi o que foi que o senhor fez. O que a gente está aprendendo a fazer agora? Já eu volto lá para aquele x mais y elevado a 5. Mas depois que eu fizer aqui algumas definições. Primeiro, a gente está entendendo como calcular um coeficiente binomial. Professor, o senhor quer que eu calcule 7 sobre 4, não é isso? Não é isso, professor, que o senhor está querendo que eu calcule? Então, o senhor acabou de colocar aqui para mim, coeficiente binomial n sobre p, vai ser n fatorial, você vai ter que aprender esse desenvolvimento que eu estou anotando aqui para vocês, sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Ver se vocês entenderam. Então, se eu for aplicar aquele desenvolvimento lá, que é o cálculo do meu coeficiente binomial, tu já anota aí na tua folhinha, isso aqui vai ficar, professor, 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Ou seja, vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Dúvidas? Perguntem. Vocês entenderam? Tá, professor. E agora? Gente, normalmente, como nós temos aqui uma fração, não é? Nós temos uma expressão onde eu visualizo o fatorial nela. A ideia para a gente realizar o desenvolvimento e uma possível simplificação é a gente começar desenvolvendo o maior fatorial até chegar no menor. Como assim, professor? Até chegar no segundo menor. O maior fatorial que eu enxergo aqui é o 7. Então, é o meu ponto de partida. Eu vou começar o desenvolvimento dele. O professor vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Professor, eu poderia até continuar. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu vou parar no 4. Como eu não fiz o desenvolvimento até chegar no 1, eu coloco no 4 fatorial, para dizer que eu poderia continuar. E por que eu parei no 4? Porque se você olhar logo abaixo, o segundo maior fatorial que você tem é o
4. Por isso que eu fui até o 4. Tá, professor, mas por que o senhor parou lá no 4? Para poder simplificar, gente. Embaixo o senhor tem 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, eu só fui fazendo o meu desenvolvimento até o 4 fatorial porque ia dar de eu simplificar esse com esse. Então, sobrou o que para a gente fazer conta? Professor, sobrou 7 vezes 6 vezes 5 sobre o 3 fatorial. O que é que você acha que você vai fazer com esse 3 fatorial? Você vai desenvolver ele também. Então, vai ficar, professor, isso aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 sobre o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Como eu fiz o desenvolvimento do 3 fatorial inteiro, dá 70, Gabriel? Vamos já ver, vamos já ver. Eu não preciso mais botar o fatorial. Aí a pessoa diz, professor, eu vou ter que fazer as multiplicações? Até vai, só que antes você vai tentar simplificar. Tipo, aquele 6 ali, professor, dá de eu cortar com esse 3 aqui, ó. Esse 6 dá de eu cortar com esse 3. É fração, dá para simplificar normal. Professor, aqui vai sobrar 2, não é? Então, professor, aqui na nossa situação, ficou 7, né? Vezes 2 dá 14. 14 vezes 5 dá 70. Em cima vai dar esse 70 aqui, ó. Não é isso? Sobre esse 2 vezes 1, 2. Aqui embaixo, ó. Esse 70 que você colocou foi só o de cima? Foi, Gabriel? Foi só o de cima que você fez? Porque lá 7 sobre 4 ficou 7 fatorial. Fez 7, 6, 5, 4. Eu parei no 4 para poder cancelar. O outro lá, 7 menos 4, eu coloquei o 3, não é isso? Aí eu desenvolvi o 3. 3 vezes 2 vezes 1. Aí 7 vezes 6, cancelei lá, professor. O 3 com 6, embaixo aqui deu 1. Embaixo deu 2. Aí 70 por 2, que foi o que sobrou para sua resposta aqui, ó. Eu poderia até ter cortado lá, ó. Dá 35. Só a de cima. Pronto. Então a resposta desse coeficiente binomial aqui, professor, deu 35, o resultado final. Vocês entenderam como é que eu faço para calcular? Entenderam? Ah, vou ser sincero com vocês. Esse assunto, ele demanda certo cálculo. Não é que seja difícil, porque se você está observando aqui, a única coisa que nós tivemos que fazer aqui, professor, foi esse desenvolvimento aqui, ó. Cancelei como eu fiz agora há pouco, tá bom? E encontrei o resultado 35. Vocês entenderam mesmo? Deixa eu ver se entenderam. Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Uruçuí, pessoal que já está conectado pelo YouTube, eu quero que vocês tentem fazer esse coeficiente binomial aí, 11 sobre 2. Vamos ver se vocês acertam aí. Meu diretor, coloca 2 minutinhos para eles tentarem fazer esse coeficiente binomial para mim. Me dá o retorno para ver se vocês entenderam mesmo. 2 minutinhos. Estou aqui aguardando.
Voltou, diretor? Opa! E aí? Deu certo? Vocês entenderam? Quanto foi que deu? Deixa eu ver aqui. Gabriel colocou para mim 35. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, cadê? Estão fazendo aí? Eliseu Martins? Cadê as meninas que estavam conectadas no YouTube? Tentaram fazer? Vou fazer bem devagarzinho. Se vocês estiverem fazendo aí, posta antes da minha finalização. Aqui, professor, ele quer o coeficiente binomial 11 sobre 2, professor. 11 sobre 2. Aí eu anotei agora há pouco. Como é que funciona, professor? NK é o N fatorial sobre o K fatorial vezes a subtração do N com o K. Toda vez é desse jeito, coeficiente binomial? Toda vez é desse jeito. Então aqui, professor, vai ficar 11 fatorial sobre o 2 fatorial vezes a subtração do 11 com 2, que eu já vou fazer direto. 11 menos 2, professor, já vai dar exatamente o quê? 9 fatorial. Por onde eu desenvolvo? E se você não entendeu de onde é que veio esse 9, é o 11 menos 2, essa parte aqui, ó. Que eu vou estar subtraindo o N, que é o 11, pelo K, que é o nosso 2. Deu 9 fatorial. Então, eu começo olhando para o maior valor que eu tenha para calcular o fatorial, no caso 11. Eu vou olhar para esse cara aqui, ó. Esse 11 fatorial, eu vou desenvolver ele na forma de um produto decrescente de números consecutivos. Vai ser 11, depois vezes 10, depois vezes 9. E poderia até continuar, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Só que como nós priorizamos a simplificação para minimizar o nosso trabalho, eu vou desenvolver ele até eu chegar no segundo maior valor. Quem é o segundo maior valor que eu enxergo aqui? Professor, é o 9. Então, eu vou desenvolver ele aqui, professor, até chegar no 9. Vai ficar 11 vezes 10 vezes 9. Eu vou parar no 9, professor, sobre o 2 fatorial vezes o 9 fatorial. Por que que eu parei no 9 fatorial? Para poder cancelar, professor. Eu vou ter trabalho desnecessário? Dá de cancelar esse com esse. Então, sobrou 11 vezes 10 dividido pelo 2 fatorial. 11 vezes 10. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Simplifica esse com esse. Por 2 dá 1. Por 2 dá 5. Parabéns, Gabriel. Certinho, ó. Deu exatamente 55. O coeficiente binomial de 11 sobre 3. Aí, professor, faz o desenvolvimento, o mesmo que nós fizemos agora há pouco, e deu o 55. Então, primeiro 35, bateu com o resultado, segundo 55. Por que que eu estou aprendendo a calcular um coeficiente binomial? Porque esse coeficiente binomial é que vai me ajudar a realizar aquele desenvolvimento sem a necessidade daquele monte de multiplicação. Sem a necessidade, professor, daquele monte de distributiva que, cara, que multiplicar eu sei, mas que fica grande, que dá trabalho, dá sim, professor. Então, observe que para alguns valores, o que é que ele está colocando para vocês? É que quando eu vou calcular, aqui nessa tela, um coeficiente binomial, quando eu tenho alguns valores específicos para esse cara aqui, professor, eu nem preciso fazer a conta. Eu já sei que o resultado sempre é o mesmo. Como assim, professor? Se o cara de baixo aqui for 0, gente, o resultado é sempre 1. Eu quero que você aprenda que quando eu irei calcular um coeficiente binomial ou uma combinação, viu, Gabriel? Se ali for 0, o resultado é sempre 1. Então, já não precisa fazer. Ali está sendo feita a conta, mas só para justificar que dá 1. Então, se eu pedisse, cara, calcula para mim 7, 0. Você vai precisar fazer a conta? 7 fatorial, 0 fatorial, 7 menos 0 fatorial?
Não, tu não precisa fazer a conta. A gente já está deixando definido para vocês que quando aqui embaixo for 0, independente de quem esteja lá em cima, o resultado é sempre 1. Já para facilitar. Então, se embaixo for 0, o resultado é sempre 1. Fechou? Sempre eu vou ter o resultado, um valor fixo. De boa? Prof, só esse? Não, tem outros. Se o K for 0, o resultado sempre é 1, professor. Se o K for 0, o resultado é sempre 1. Se o N e o K forem iguais, ou seja, se esse e esse, professor, forem iguais, o que é que acontece? Gente, se os dois forem iguais, o resultado também dá 1. Eu não vou precisar fazer a conta, isso já vai me ajudar pra caramba. Como assim, professor? Se eu botar para você calcular 5 sobre 5, cara, eu não vou fazer 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Não precisa fazer a conta desse aqui não, gente. Se o N, se o numerador for igual ao denominador, o resultado é 1. Você já põe 1. Se for 5, 5, dá 1. Se for 7, 7, dá 1. Se for 10, 10, dá 1. Você entendeu? Se não, pergunta. Entendeu? Tá, professor, vamos lá, continua. Tem mais alguma situação? Tem sim, gente. Vamos ver aqui. Se, professor, o valor do cara de baixo for 1, que já mudou, o resultado, professor, é o cara de cima. O resultado dá o carinha de cima, dá o numerador. Se embaixo for 1, dá o próprio numerador. Sabe como é que eu te oriento, tu memorizar isso aí? Pelo menos esses dois últimos ali. Esses dois últimos, gente, é como se tu considerasse uma divisão. Como assim, professor? Se eu considero uma divisão entre dois números iguais, se eu considero, tipo, 5 dividido por 5. Para você não confundir. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Entendeu? Agora no outro lá, se eu considerar uma divisão, se eu botar 5 dividido por 1, dá o próprio 5. Entendeu? Ou seja, se o meu denominador é igual ao numerador, o resultado dá 1 numa divisão. Se o meu denominador é 1 numa divisão, o resultado dá o próprio numerador. Pegou? Só para fazer uma associação, para que você não confunda. Tá bom? Esses resultados que a gente está colocando aqui para vocês. Por que a gente está colocando essas pré-definições aqui? Para você não ter a necessidade, muitas das vezes, de calcular esses coeficientes binomiais que eles vão estar presentes toda vez que a gente for realizar um desenvolvimento. Prof, eu acho que eu entendi. Se for 0, dá 1. Se for igual, dá 1. Se o de baixo for 1, o resultado dá o numerador. Não é isso? Então, se você já entendeu como calcular um coeficiente binomial, você já entendeu aqueles resultados que já estão pré-definidos, agora eu posso apresentar para vocês o binômio de Newton. E é ele que vai fazer aquele desenvolvimento para a gente. Ele é que vai diminuir a minha conta na hora de eu fazer esse desenvolvimento. Então, primeiro eu vou te apresentar uma fórmula que calcula qualquer desenvolvimento binomial, independente do expoente. Então ele diz, como vimos anteriormente, os elementos que formam a enésima linha do triângulo de Pascal são os coeficientes do desenvolvimento do binômio x mais y elevado a n. Então, deixa eu te dar um exemplozinho aqui. Olha só, presta atenção. Ali eu tenho x mais y elevado a 0. Esse aí eu já até sei que é 1. Mas se eu for aplicar o desenvolvimento binomial, se eu for aplicar a fórmula do binômio de Newton, ele diz o seguinte para mim. Se aqui, professor, é 0, professor, você tem uma combinação de 0 tomados os elementos de 0 em 0, ou seja, vai ser 0, 0 dentro do parêntese, e esse 0, 0 ele implica diretamente nos teus expoentes. Vai ficar x elevado a 0 vezes y elevado a 0. Deixa eu botar o outro aqui para que vocês possam fazer um comparativo. Olha só. Se for elevado a 1, professor, você vai fazer
1, 0. Opa, por que que ele saiu? Você vai fazer 1, 0, 1, 1. Se for elevado a 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Se for 2, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Se for elevado a 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2. Entendeu? Mais ou menos. Tá. Com relação aos expoentes. Espera aí, professor. Se eu entendo aqui direitinho. Nessa situação, o senhor vai colocar os seguintes expoentes aqui. Aqui é o numerador, aqui é o denominador. É isso? É sim. E quando você vai continuar o teu desenvolvimento, a ideia é sempre essa. Você tira uma unidade desse, você vai tirar uma unidade desse para jogar para esse. Sempre assim. Então, se eu tirar uma unidade do primeiro, que é 1, vai ficar 0. E o outro, que era 0, ganhando uma unidade, vai ficar 1. Tira do primeiro e acrescenta no segundo. Tira do primeiro e acrescenta no segundo. Para você entender a ordem aí, professor, dos teus expoentes. Se eu colocar, professor, elevado a 2, você vai ter quantos termos aqui, professor? Ó, se ele está elevado a 2, você vai ter 3 termos, gente. Se for elevado a 3, você vai ter 4 termos. A quantidade de termos é sempre uma unidade maior do que o teu expoente. Então, se aqui é elevado a 2, você vai ter o 2, 0, o 2, 1 e o 2, 2. Se for elevado a 3, você vai ter o 3, 0, o 3, 1 e o 3, 2. Se for elevado a 4, 4, 0, 4, 1, 4, 2. Agora, vamos à questão do expoente de novo. Aqui é 2, professor. Então, começa aqui, ó. 2, 0. Aí, o que é que você vai fazer? Você tira desse e dá para esse, ó. Se eu tirar uma unidade do 2, ela vai ficar 1. E essa uma unidade que você jogou para lá, professor, ficou 1. Aí, do mesmo jeito, você vai tirar uma unidade desse, que vai se tornar 0, e passando uma unidade para o outro, vai passar 2. Você entendeu? Tira do primeiro expoente e joga para o segundo. Tira do primeiro expoente e joga para o segundo. Eu vou já eu mesmo fazer esse desenvolvimento. Deixa eu ver aqui se ele já tem ele desenvolvido aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele já estava desenvolvido. Professor, elevado a 3. Tá aqui, professor. Vai ter o 3, 0. Elevado a 3. Vai ter o 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tu só para, professor, quando ficar numerador e denominador igual. Se fosse elevado a 4, ia ter o 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Agora, aqui no meu desenvolvimento, aqui você tem o x e o y, não é? Você vai ter o x e o y. Pega aqui o expoente 3, denominador 0. Aí você vai trocando, ó. 3, 0, não é? Vou tirar daqui e botar aqui, professor. Se eu tirar do 3, 1 e jogar para lá, vai ficar 2 e o 1 ficou aqui. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai tirar do 2 e jogar para o 1. Vai ficar 1 e lá vai passar a ser 2. Agora, você tira esse 1, joga para cá, professor, ele vai ficar 0 e o último vai ficar elevado a 3. Professor, estamos chegando lá. Se fosse x mais y elevado a 4, professor. Se fosse x mais y elevado a 4, você vai fazer 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Ou seja, tu vai ter 5 termos. Se o expoente é 4, tu vai ter 5 termos. Agora, com relação ao desenvolvimento. Aqui é 4, aqui é 0. É o ponto de partida. X elevado a 4, y elevado a 0. Aí, como é que você vai fazer? Esse 4 vai jogar 1 para cá. Se eu tirar 1 do 4, vai ficar 3. E o 1 foi para cá, professor. Ó, ficou 3, 1. Entendeu? Professor, agora o senhor vai tirar do 3 e jogar para o 1. Se tu tirar do 3, vai ficar 2. Jogar 1 para o lado de lá, vai ficar 2. Se eu tirar 1 daqui, professor, e jogar para cá, o 2 ele vai virar 1 e o outro vai virar 3. Se eu tirar esse 1 e jogar para cá, professor, vai ficar 0 e o último vai passar a ser 4. Sempre eu tento explicar dessa forma. Tira do primeiro, acrescenta do segundo. Tira do primeiro expoente, acrescenta no segundo. Sempre uma unidade.
Tá, professor? E o x mais y elevado a 5. Dá para fazer desse jeito? Dá. Essa aí, gente, é a fórmula do desenvolvimento binomial. O que é que ela está mostrando para mim? O que eu acabei de conversar com vocês. Pega desse cara aqui, tira, joga para esse, professor, ó, que ficou n-1 e aqui 1. Tira desse, joga para esse. Ficar 1, n-1 e assim sucessivamente. Você precisa memorizar essa relação? Não. Você precisa entender como que acontece o desenvolvimento. Como, professor? Você lembra lá, professor, daquele desenvolvimento? X mais y elevado a 5 que nós fizemos pela distributiva? Pronto. Eu vou fazer ela agora me utilizando dessa formulazinha que vocês estão vendo, que é a fórmula do binômio de Newton. E vocês vão perceber que vai dar bem menos trabalho, mas bem menos trabalho mesmo, professor. Se a gente pedisse para você fazer aquela continha x mais y elevado a 5, que eu posso desenvolver por distributiva, só que eu posso fazer ela pelo desenvolvimento binomial com bem menos conta. Quer ver? Aguenta só um pouquinho aí, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, 2 minutinhos só para a gente tomar aquela água, a gente volta já já com mais desenvolvimento binomial. Até daqui a pouquinho.